Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós estamos no mês de outubro, o mês de nascimento de Allan Kardec. Entendemos que conviria mais uma vez falar sobre essa personalidade tão importante. Talvez nós não tenhamos ainda, até hoje, dado a importância que realmente este personagem teve nas nossas vidas, principalmente nas vidas daqueles que conhecem a doutrina espírita e que a ela dedicam uma parte do seu tempo e do seu interesse. Era a noite de 17 de abril de 1857. Estava o professor Rivaio tentando adormecer, mas estava encontrando dificuldades porque não apenas a preocupação, mas a emoção que viria com certeza no dia seguinte fazia com que a sua emoção se transbordasse. E ele aproveitou aquele momento para rememorar, para rever a sua vida até ali. Ele, que nasceu em Lyon, por isso que alguns o chamavam de um mestre lionês. Lyon, que foi a antiga Lugdunum do Império Romano, onde nos primeiros séculos da era cristã houve inúmeros sacrifícios de cristãos pelas autoridades romanas daquela época, insufladas também, muitas vezes, por autoridades religiosas. Ele era filho de pais muito preparados. Seu pai era juiz, havia outros familiares que também eram ligados à área jurídica e magistrados. A sua mãe era uma senhora muito lúcida, e com bastante vivacidade, e deu-lhe nos primeiros anos uma educação muito boa. E eles eram tão elevados no sentido do conhecimento que não tiveram a menor preocupação em, aos cerca de 9 anos de idade, encaminhar o filho que teve uma orientação católica para estudar em Yverdon, na escola Pestalozzi, lugar tipicamente protestante. Inclusive Pestalozzi era protestante, mas felizmente Pestalozzi era um protestante lúcido, ele não tinha fanatismos, mas muitos outros que ali conviviam na sua própria escola não eram tão lúcidos assim. E os pais de Kardec sabiam que ele ia encontrar alguma dificuldade. Mas, considerando as características daquela escola, eles não relutaram em encaminhá-lo para lá, porque sabiam que ali ele iria ter uma educação compatível com as necessidades e o conhecimento daquela época. E foi ali então que foi forjada, em grande parte, a personalidade de Kardec e a sua capacidade no campo da pedagogia. Ali não se ministrava aulas decorativas. Primeiro que se dizia, naquele âmbito, que só se poderia decorar alguma coisa que já fosse entendida. Enquanto nós não entendêssemos o que estava à nossa frente, não seria compatível, não seria lógico que nós fôssemos decorar, que nós fôssemos conhecer todo o conteúdo daquela história. Era preciso entender. E com esse princípio, ali naquela escola, se buscava fazer com que o aluno raciocinasse. Não lhe dava, digamos assim, um prato feito. Ele que teria que ir para a cozinha e juntar os ingredientes para formar o prato que iria alimentar a sua alma, o seu espírito, o seu entendimento. Foi dentro desse espírito que foi forjada a personalidade de Kardec. E ele, aos 18 anos,
Terminados os seus estudos, ele vai para Paris. E lá, logo aos 18 anos, ele já escreve o primeiro livro na área pedagógica, um livro sobre aritmética. E seguirão muitos outros, mais de 20 publicações na área do ensino, que foi a especialidade do professor Rivaio. Ele estava ali naquele momento, meditando também no que aconteceu a seguir. Ele, dentro da sua atividade de professor, fundou a escola, ele se desenvolvia, tinha várias atividades, mas no decorrer do tempo, o pensamento religioso se uniu aos dominantes, aos governantes da época. O Napoleão, Luiz Napoleão, sobrinho de Napoleão I, que foi eleito em 1848 presidente da França com o apoio da igreja, assim que foram distribuídos os direitos às escolas religiosas, muito superiores aos direitos das escolas não religiosas, nas quais militava o professor Rivaio, todos aqueles que dedicavam-se ao ensino e não estavam vinculados à religião, estavam extremamente prejudicados. E esse ambiente foi se tornando muito forte, e ele realmente estava numa situação difícil, que foi preciso, inclusive, em alguns momentos, contar com a ajuda dos pais da esposa, Amélie Gabrielle Boudet, que ele intimamente chamava de Gabi. Ela foi um esteio, um amparo, uma ajuda, uma sustentação para ele. Ela era cerca de 9 anos mais velha do que ele. Assim como também a esposa de Pestalozzi era 7 anos mais velha do que ele. Eles tinham esta semelhança, mas contam os historiadores que Gabi era de uma jovialidade tão grande que os dois juntos não apresentavam uma diferença de idade. Então, essa companheira foi um suporte importantíssimo para o seu trabalho. E ele, então, a partir de 1854, teve um contato, através do Sr. Fortier, com aquelas mesas girantes. Ele já havia lido muitas coisas, e muitos fenômenos estavam acontecendo na Paris. Desses fenômenos mirabolantes de mesas que falavam, eles colocavam um alfabeto e a mesa ia apontando as letras, formando palavras, respondendo sim ou não. Mas ele, como cético, como aquele espírito de lucidez que só aceitava aquilo que fosse realmente comprovado, ele naquele momento não se interessou. Um ano mais tarde, novamente instado pelo Sr. Patier, e ele encontrou-se numa reunião com o Sr. Patier, com o Sr. Fortier e também o Sr. Patier. O Sr. Patier era um contador, um senhor austero, que não gostava de futilidades. E ele foi convidado pelos três, e também pela senhora Pleine-Maison, para que participasse de uma dessas reuniões na casa da senhora Pleine-Maison. E foi ele, então, começar a participar. E nós não vamos entrar em todos aqueles detalhes, porque eu acredito que a maioria dos que aqui estão já conheçam todos aqueles fenômenos das mesas girantes. Ele começou a indagar e pesquisar e anotar pelo seu espírito de pedagogo. Ele era extremamente organizado. Então ele anotava e depois, ao voltar para sua casa, ele revia todos os apontamentos, ia anotando, ia participando das reuniões, até que chegou um ponto em que ele foi notificado, vamos dizer assim. Ele foi informado, foi trazido ao conhecimento dele de uma forma mais clara da tarefa que eu esperava. Ele iria publicar aquelas informações que ele estava recebendo dos Espíritos. Aqueles questionamentos todos que ele fazia deveriam ser publicados. E ele continuou naquele seu trabalho, não é? Com afinco, com dedicação, apesar das todas as dificuldades. Uma delas era a sua própria saúde, que não era das melhores, não é? Mas ele levou a fim. E então, naquele dia 18 de abril de 1857, o dia seguinte daquela noite
mais difícil para conciliar o sono, ele se encaminhou para a galeria, para o Palais Royal, mais especificamente para a Galerie Orleans, onde se situava a livraria, onde se vendiam os livros e onde iria ser iniciada a venda de O Livro dos Espíritos. Este livro foi editado pelo Sr. Didier e estava sendo apresentado na livraria, neste momento, na livraria Denty, mas neste momento pela senhora Melanie Denty, esposa do falecido Sr. Denty, que havia se comprometido com Kardec em vender os seus livros. A senhora Melanie havia sido instada pelos filhos para que não o fizesse. Era um momento muito difícil, aquele tipo de livro em confronto com o positivismo da época, em confronto com o materialismo da época, poderia desagradar a muitas autoridades, em especial as autoridades religiosas, que tinham imenso poder ainda naquela época, não é, de 1857. Mas ela cumpriu com a palavra do esposo falecido e apresentou os livros. E nesse dia que Kardec ali estava, adentrou a livraria o senhor Camille Flammarion, um estudioso da astronomia, um homem muito conhecido e reconhecido pelo cientificismo e pelos conhecimentos que dispunha, principalmente na área de astronomia. Flammarion pegou o Livro dos Espíritos, livro esse que, nesta primeira edição, continha apenas 501 perguntas. E era composto apenas de 3 partes. Muito diferente da segunda edição e atual que nós usamos hoje, que foi publicada em março de 1860, 3 anos depois, não é? Com as 1018 ou 1019 perguntas, conforme se divida a questão 1010 em 2. Então, o Livro dos Espíritos ainda era muito pequeno em relação, mas os Espíritos disseram que era preciso publicá-lo assim, porque não se poderia dar a dose toda de uma só vez. E foi então que Camille Flammarion, folheando aquele livro, perguntou quem era esse senhor Kardec. Kardec foi o pseudônimo utilizado pelo professor Rivail para assinar os livros desta fase da sua vida, da fase do Espiritismo, já que as mais de 20 publicações anteriores que versavam sobre a pedagogia, ele assinava com H.L.D. Rivail, o professor Rivail. Então, para diferenciar, e Kardec foi um nome que foi trazido a ele por Zéfiro, um espírito que em alguns momentos se parecia muito brincalhão, em outros momentos com uma boa seriedade. Zéfiro havia dito ao professor Rivail que ele, na primeira metade do século que precedeu a era cristã, ele havia sido um sacerdote druida na celta druida, e que ele se chamava Allan Kardec. E foi usado este nome, então, para assinar os livros do Espiritismo. Espiritismo que é um nome dado por Allan Kardec a esta doutrina que estava sendo levada ao conhecimento da humanidade naquele momento. E a senhora Melanie disse ao senhor Flammarion que ali estava o senhor Allan Kardec, e o apresentou um ao outro, e eles estabeleceram uma grande amizade, tanto é que Camille Flammarion psicografou, ditado por Galileu Galilei, a parte 6ª, Uranografia Geral de A Gênese, uma das 5 obras basilares do Espiritismo.
Mas foi também Camille Flammarion quem fez o discurso no enterro de Allan Kardec, que ocorreu no dia 2 de abril de 1869. Ele havia falecido 3 dias antes, em 31 de março. No dia 2 de abril, Flammarion fez o discurso de saudação, um discurso no momento do enterro de Allan Kardec. E é ali que Camille Flammarion lança a expressão Le bon sens incarné. Allan Kardec era o bom senso encarnado, era a lucidez pura, era alguém que se não se deixava levar por nada que pudesse suscitar a sua sensibilidade. Ele era um homem frio no sentido de ir aos pontos exatos e tomar as precauções necessárias para tudo mais. Mas, todavia, sensível quanto às coisas mais importantes, inclusive pela parte religiosa que seria um dos aspectos dessa doutrina que estava sendo lançada. Kardec sofreu muitas situações adversas. Ele sofreu primeiro pelo momento histórico. Em 1848, o Manifesto Comunista de Karl Marx dizia que a religião era o ópio do povo. O iluminismo estava no seu anoitecer e estava amanhecendo o positivismo de Augusto Comte. E o positivismo era a objetividade. E não se pode dizer de uma obra completa que abranja os aspectos científico, filosófico e religioso possa ser considerada apenas como ciência. Ela tem os outros dois aspectos. Não é? Mas, naquele momento, o mundo vivia muito em cima do aspecto puramente científico e objetivo. Nós tínhamos toda a estrutura religiosa que prevalecia naquela época. Inclusive, a época do lançamento do Livro dos Espíritos, o ministro da Educação era um bispo católico. Nós vamos ver isso se manifestar, inclusive, no dia 9 de outubro de 1861, pouco depois de ser lançado o Livro dos Médiuns. Havia sido lançado o Livro dos Espíritos em 1857. A segunda edição do Livro dos Espíritos, reformada em março de 61. O Livro dos Médiuns em outubro. O Livro dos Médiuns também em 61. E em outubro de 61, ocorreu em Barcelona o famoso Auto de Fé de Barcelona. Kardec havia enviado uns livros para Maurice Lachatre, que iria distribuir esses livros em Barcelona. Ali eles tinham o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, que já tinha sido publicado, alguns exemplares da Revista Espírita, e junto havia também alguns exemplares de um livro chamado Joana d'Arc, por ela mesma, psicografado por Hermance Diffo, uma jovem de 14 anos. E esses livros chegaram ali, foi feito o pagamento dos impostos por Maurice Lachatre, não é? Mas teve que se aguardar, porque ele precisava, por determinações, na época, ser submetido ao crivo dos avaliadores religiosos. E o bispo Dom Antônio Palau e Termes, ele condenou o livro, confiscou todos os livros e determinou que eles fossem queimados numa praça de Barcelona, onde se executavam os criminosos. Então, foi queimado em praça pública e este momento ficou sendo intitulado o Auto de Fé de Barcelona. Dizem os historiadores que muitas pessoas procuravam tirar das cinzas algumas páginas que pudessem estar ainda completas ou que pudessem se perceber alguma coisa. Dizem que Allan Kardec recebeu alguns desses resíduos retirados das cinzas. Tudo isso aconteceu. E quem presenciou, uma pessoa que presenciou o Auto de Fé de Barcelona,
que era o comandante de um navio, que disse depois que quantos livros eles quisessem, ele os traria de Marselha. Allan Kardec, neste momento, pensou em talvez entrar com uma ação para rever, né, para poder, pelo menos, obter uma compensação por toda aqueles livros que foram queimados, sobre os quais haviam sido, inclusive, pagos os impostos. Mas os espíritos disseram que não. Que os efeitos do Auto de Fé de Barcelona seriam muito mais positivos do que negativos. Porque a imprensa, que não noticiava muito os fatos do Espiritismo, passariam a noticiar aquele fenômeno. E iria trazer o Espiritismo para os ouvidos da população. E que muitos livros, e de fato os livros foram vendidos, tanto é, veja, aqui foram parece que 14 ou 15 edições, e depois tantas outras posteriormente. Mas é interessante, eu gostaria aqui de mencionar para trazer um dos aspectos que nos parece da maior importância. No período de 1863, Kardec estava muito enfraquecido. Ele tinha que responder centenas, milhares de cartas, um número de cartas que não se podia, com os recursos daquela época, vamos dizer assim, materialmente falando, responder a todas aquelas correspondências. Mas aquelas correspondências eram importantes, porque elas relatavam o que estava acontecendo em todas as partes. Elas relatavam o que estava acontecendo com os grupos espíritas, com as sociedades espíritas que se formaram em Marseille, em Lyon, em todas as partes, inclusive em Constantinopla. Então, ele estava enfraquecido, mas foi aconselhado pelos espíritos para se recolher em sua casa. Há uns tempos antes, antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, ele estava em sua casa à noite, escrevendo, anotando, e surgiram umas batidas no recinto em que ele se encontrava. Ele se levantava, ia ver o que se passava, o ruído cessava. Ele voltava a trabalhar, o ruído voltava. Gabi chegou às 10 horas da noite e, ao ouvir aquelas batidas, perguntou a ele o que era. Ele disse que não sabia. Naquela época, Paris estava toda em reforma, porque foi nomeado um ministro da cidade que fez o Haussmann, que fez uma revolução em Paris. Ele destruiu casas, construiu avenidas, ele renovou Paris. Então poderia ser atribuído, mas de qualquer forma eles não acreditavam nisso. Mas no dia seguinte havia uma reunião. E nessa reunião estavam presentes Zéfiro, espírito, e um amigo. E Kardec então pergunta, naquela época ainda, professor Rivaio, porque ele passou a ser Kardec após o Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos o que poderia estar acontecendo com aqueles ruídos. E a resposta de Zéfiro foi que era um espírito familiar dele, Allan Kardec, que estava provocando os ruídos. E ele perguntou se ele poderia saber de quem se tratava, com toda a educação, agradecendo a ter estado em sua casa e perguntando se havia a possibilidade de saber quem era. E o Espírito respondeu: para você serei apenas a verdade. E disse a ele em seguida que ele iria estar com ele à disposição durante 1/4 de hora, uma vez por mês. Ou seja, 15 minutos por mês, para poderem resolver e dar a atenção necessária para o projeto que estava sendo estabelecido. Então, houve este fenômeno.
Vejam bem, um espírito familiar de Allan Kardec, que seria o espírito da verdade. Mais tarde, então, conforme estávamos relatando, Kardec, enfraquecido, delegou algumas atividades, responder algumas cartas, e se, vamos dizer assim, se isolou em sua casa para poder, e ele estava escrevendo um novo livro. Mas ninguém sabia desse livro porque ele estava isolado ali. Mas, em maio de 1864, ele recebe uma correspondência de Bordeaux, que esta correspondência, pela sua importância, eu vou pedir a permissão para ler. Uma parte apenas dessa mensagem. Ela é um pouco maior. Ela diz assim: acaba de aparecer um novo livro. Veja, ninguém sabia ainda deste livro, que seria a imitação do Evangelho, que posteriormente que foi mudado o nome por interferência do editor, Sr. Didier e de outros amigos, fizeram com que ele mudasse o nome, e ele atendeu ao pedido, mudando para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Esta palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Mais adiante, nesta mesma missiva, ele diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. O Espiritismo veio tornar compreensíveis estas palavras. Assinado o Espírito de verdade. Então nós vimos que o Espírito de verdade era um espírito familiar de Allan Kardec. E tinha todas essas características. E nós queremos juntar a este aspecto o anúncio de Jesus, quando ainda na última ceia, e nós sabemos que a ceia naquela época não era um momento de comer. O comer era o menos importante dos aspectos das ceias no judaísmo. Era um momento de confraternização, de trocas de entendimentos. E ali, ao final, depois dele anunciar esse aspecto, há muitas moradas na casa de meu pai, ele diz assim: se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, a fim de que esteja convosco para sempre. Paráclito é uma palavra grega, parácletos, que tem o significado de consolador, de um advogado, de um defensor, de um protetor, né? Tem este sentido, mais apropriadamente para o nosso caso de consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não contemplou nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. João 14, de 15 a 17. E completa João no versículo 26. Mas o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará tudo o que eu vos disse. Nós juntamos tudo isso, considerando que o Consolador prometido
só pode ser constituído por algo não personalizado no indivíduo. Porque o Espírito da verdade não era, ele era o orientador, era o dirigente, era o coordenador. Mas aquela pleiade de espíritos que iriam trazer esses conhecimentos, faria com que estas informações se transformassem no Consolador. E o que mais pode trazer de consolo do que o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese? Que obra existe na Terra que possa trazer mais consolo, explicar o porquê das coisas, dar razão para tudo e mostrar o caminho? Não houve nada maior que se conhece. Não é? Então, ficou caracterizado com esse trabalho que se transformou no que nós chamamos hoje de Espiritismo, que fez com que um homem coordenasse esse trabalho no plano físico, um homem organizasse todas aquelas ideias, transformando-as em livros. Este homem tinha que ter uma qualidade excepcional. Além de ser o bom senso encarnado, ele tinha que ter outras qualidades, muito difíceis, algumas delas, de se encontrarem juntas. Por exemplo, um cientista e um religioso. É a coisa mais difícil você encontrar características apropriadas a essas duas categorias de uma só pessoa. E Kardec possuía não só os aspectos do cientificismo, porque ele era metodológico e ele usava a metodologia científica da experimentação. Ele era um filósofo que buscava ir além da ciência, ultrapassar os limites da ciência e descortinar um universo tão grande para todos nós. E ele era religioso porque ele fazia com que tudo isso se convergisse para Deus. Aquele cérebro triângulo isósceles que tinha nas bases a ciência, a filosofia e no cume a religião que nos aproximava do Criador. Então, somente um espírito como esse poderia trazer-nos um trabalho tão bonito, tão perfeito e tão importante nas nossas vidas. E nós, pelo conjunto dessas informações que mostramos aqui, podemos ver a grandiosidade deste espírito, né? Considerando que ele merecia o respeito e a atenção dos grandes luminares, dos espíritos mais iluminados que viveram sobre a terra. Que Jesus nos abençoe.